Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar do capítulo 4 de Daniel, né? Que é do palácio ao pasto. E aí, bora lá começar. Daniel é o autor do livro que leva o seu próprio nome. Contudo, o quarto capítulo é claramente uma confissão de Nabucodonosor escrita na forma de carta, a qual Daniel incorporou ao seu livro. Através de uma proclamação real, ele desejava que todos os homens da terra soubessem de sua experiência com Deus, de Daniel, que está em Daniel 4, verso 1 e 2. E no capítulo 4, verso 3 de Daniel, né? Que declaração fez o rei Nabucodonosor a respeito de Daniel? Aí vai estar lá escrito o capítulo. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vai dar para ler tudo de Daniel. Ai, onde é que eu coloquei? Aqui. Capítulo. Vou ler do comecinho, né? O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então aqui é próprio Nabucodonosor, né? Que já começou já falando. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos são suas maravilhas. O seu reino é o reino sem sempiterno, e seu domínio de geração em geração. Então aqui Nabucodonosor, né, reconhece Deus. E aí o capítulo 4 inicia com o reconhecimento, né, de Deus que Nabucodonosor faz acerca da soberania e domínio de Deus sobre todos os reinos da terra. Esse poderoso testemunho foi proclamado a todos os povos e línguas no edito real, elaborado pelo próprio Nabucodonosor. Esse fato é uma clara demonstração de que Daniel e seus amigos, mesmo no cativeiro, influenciaram tremendamente a corte babilônica e fizeram com que o conhecimento de Deus chegasse a todos os povos. Então, isso, né, é para nós hoje, né, um testemunho também, porque todo aquele que se diz crente, no caso que fala que crê em Jesus, né, ou que fala, sou de Jesus, aceitei Jesus, né, então precisa fazer como Daniel e mostrar a Deus, né, com a sua própria vida. Então Daniel fez isso não só com a própria vida, né, mas ele falava de Deus sempre que ele conseguia, né. Na casa Deus preparava um momento certo, né? Quando Deus dá o primeiro sonho a Nabucodonosor, Deus preparou aquele momento para que Daniel pudesse falar dele para Nabucodonosor, né? E aí agora, no segundo sonho que Deus mandou para Nabucodonosor, aí a gente vai ver agora o que aconteceu. No verso 5, né? Aí o que trouxe espanto ao rei Nabucodonosor. Aí o verso 5 diz: tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça se turbaram. Então,
o significado de Babilônia costumavam ver, para os habitantes, né? Os habitantes da Babilônia costumavam ver um significado em todo sonho. Por esta razão, Deus empregou mais uma vez um sonho como um instrumento para expor seus intuitos. Então, no sonho, né, Nabucodonosor, ele vê uma árvore, e essa árvore ela é bem frondosa, começa a crescer para todos os lados, e aí tem muitos animais, né, morando nela e sobrevivendo dela. E aí chega uma hora que essa árvore é cortada, né, e fica só a raiz e uma parte do tronco. E aí, quando o Nabucodonosor tem esse sonho, ele fica de novo, né, perturbado por causa do sonho. E aí ele chama de novo Daniel, né? Aí em Daniel verso 7, que pessoas foram novamente chamadas para decifrar o sonho, né? Só que, como sempre, ele nunca chama Daniel primeiro, né? Aí a gente vai ver aqui, no verso 7. Então entraram os magos e encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então a gente vê que no primeiro sonho, nem ele conseguia lembrar do sonho, né? E Daniel foi lá e orou para Deus. Deus deu o sonho para Daniel, né? Numa visão de noite. E aí ele fala o sonho, o significado do sonho. E aí Deus mandou outro sonho para ele, em vez dele pegar e já ter a certeza que Daniel, né, é que vai revelar o sonho, né? No caso, Deus vai revelar para Daniel. Não, ele continua chamando os feiticeiros e magos encantadores e caldeus, que tipo, não vai funcionar, né? Porque outra vez não funcionou e dessa vez também não, porque quem manda é Deus, né? E aí, o que acontece? Assim como ocorreu no capítulo 2, foram chamados os sábios magos, né? Encantadores, caldeus, feiticeiros, para dar ao rei a interpretação do sonho. Como no capítulo 2, Daniel declara que eles não puderam dar ao rei a interpretação do sonho. Mas, mais uma vez ficou provada a incapacidade de qualquer homem revelar os mistérios que o Altíssimo reservou para si. Então, mais uma vez, Deus deixa bem claro que quem revela o sonho aqui é Deus. Então, Deus é o Deus de revelações, né? Mas a gente tem que ficar esperto com esse negócio de revelação, né? Tem muita gente que fala, eu recebi uma revelação sua, né? Sendo que não é assim que funciona, né? No caso, a própria pessoa é que recebe e Deus envia outra pessoa para decifrar, no caso, né? Como a gente vê aqui no exemplo de Daniel. Então, biblicamente, né? A revelação hoje que Deus quer que todos tenham, né? Que fala nas cartas de Paulo, né? Eu estou estudando a do Éfeso. Então, aí a revelação que Deus quer que a gente tenha hoje é a revelação do pleno conhecimento, né, de Deus. Então, ele quer que a gente conheça ele, né, muito bem. Então, tem muita gente que perde, né, esse dom para Deus, dom da revelação, quando na verdade Deus já está falando para ele o que ele quer e não o que a gente quer. Então, se você pede exatamente o que Deus já quer te dar, você recebe na hora. Agora, se você pede aquilo que Deus não quer, então você vai continuar pedindo e muitas vezes, por insistência, você pode acabar recebendo espírito maligno porque continuou obstinado, né? Porque o diabo, ele é obstinado.
os servos de Deus são perseverantes. Então, se você, né, fica insistindo nesse negócio de revelação, que quer esse dom de revelação, né, saiba pelo menos pedir de acordo com a vontade de Deus. Porque o que Ele quer nos dar é a revelação do pleno conhecimento dele, né? Não da vida do vizinho, do coleguinha, né? Do amiguinho da igreja, né? Não pode. Então, vamos lá. Continuando, Daniel, capítulo 4, verso 10 até o 17, descreva o sonho de Nabucodonosor, né? E aí eu não vou ler, porque senão vai demorar muito, né? Já deu 10 minutos e ainda falta algumas perguntinhas. Então, o resumão. O rei Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore que ficava no meio da terra. A sua altura chegava até o céu. Todos os seres vivos se mantinham dela. Em suas folhas, as aves, em sua folhagem, as aves faziam morada e debaixo dela os animais do campo achavam sombra. Entretanto, um santo que desceu do céu cortou a árvore, deixando apenas a raiz e parte do tronco, amarrada em cadeias. Né? Fica aí com essa palavrinha. Permanecendo nessa situação por 7 tempos. E a gente vai ver mais para frente o que significa esses 7 tempos, que está no verso 20, 22 e 25. Então, segundo a interpretação de Daniel, o que aconteceria ao rei? O verso 20 aqui, árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. E o verso 25, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Aí que Daniel começa a dar, no caso, a revelação do sonho, né? Então, aqui fala que Deus, né, o Altíssimo, decretou que virá contra o rei, meu Senhor. Então, tava vendo leu 24, é o 25, peraí. Serás expulso de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer as ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, aqui foi um pedala Robinho na cabeça do rei. Um tome juízo, né, rei Nabucodonosor. E mais uma vez, o coração do rei estava se engrandecendo, né, se enchendo de orgulho e presunção. Porque Nabucodonosor, né, o reinado, né, como aqui acabou de falar, o reino de Nabucodonosor tinha crescido, né, até o céu e se espalhado. Então, o reinado de Nabucodonosor era mundial, tipo, o mundo inteiro era do rei Nabucodonosor, que Deus tinha dado a ele, por um propósito, é claro, né? Aí, Nabucodonosor começou a se achar, se encher de orgulho e presunção, e aí começou com a história do eu, né? Quando começa com o seu ego crescendo mais
e mais, sempre dá ruim, né? Porque o egoísmo, né, sempre dá ruim. Aí ele começou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó, o meu reino, isso e aquilo, né, deu ruim. Então, Daniel deu a interpretação, né, Deus predisse no sonho que Nabucodonosor seria cortado de seu reino, passaria a viver como um animal durante 7 tempos, que em Daniel 11, o verso 13, está escrito que tempos significava anos, né? Pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, Daniel 11, 13. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. 11, 13. Vamos ver, peraí, deixa eu procurar aqui. Aqui, porque o rei do norte tomará e porá em campo multidões maior do que a primeira, e o cabo de tempos é este. Peraí, tempos, isto é, de anos, né? Então, a gente viu que aqui estava falando que tempos é anos. Então, o próprio livro de Daniel já nos dá a interpretação do que é o tempo aqui, o significado de tempos. Então, ele diz que é 7 tempos, 7 anos. E o verso 30 e 31 do capítulo 4, que declaração feita pelo rei trouxe-lhe o juízo divino. 30, 31. 30, 31. Aqui. Falou o rei e disse, não... Peraí, deixa eu ver se fica melhor. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real como o meu grande, né? Meu grandioso poder e para a glória da minha, né, majestade. Ele fazendo a pergunta. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. No caso, o reino. Então, quando inflamou esse, né, orgulho, né, e presunção de Nabucodonosor, achando que ele tinha feito tudo aquilo, que tudo aquilo era dele, Deus veio lá e falou, não é não, fiote. Falou, agora, né, você vai pastar para você aprender. Então, no caso de Nabucodonosor foi literalmente. No nosso tempo, né, é forma de linguagem, mas a pessoa pasta do mesmo jeito, né? Até reconhecer que Deus é Deus, a gente acaba errando e acaba pastando, né? Figura de linguagem, mas pastando como Nabucodonosor, né? Então, no exato momento em que o rei se orgulhava das maravilhas da cidade de Babilônia, que ele mesmo havia construído, do poderio de seu reinado, veio o juízo de Deus, não, veio o juízo do céu e transformou seu coração de homem em coração animal. Foi esse mesmo sentimento de orgulho e presunção que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu, que está em Isaías 14, o verso 12 até o 14. Então, a gente vê que esse sentimento de orgulho e presunção começou no céu, com Lúcifer, um anjo que era perfeito, né? Até que se achou iniquidade nele, né? Achou maldade, né? Achou pecado em Lúcifer, então ele foi expulso do céu. E do mesmo jeito, Nabucodonosor foi expulso do próprio reino, né? Do próprio trono. Mas, né, como Deus tinha dado a profecia, ele ia ser cortado, mas ele voltaria para o seu trono, né?
depois de 7 anos. Então, durante esse tempo, ninguém ousou, né, sentar no trono do rei Nabucodonosor, porque eles viram que Deus é um Deus que não se brinca, né? Então ninguém quis o trono. Aí, no verso 34 até o 37, após os 7 anos de loucura, né? Acho que aqui não tem o nome. Mas essa loucura, né, de Nabucodonosor, que fala que ele entrou nesse estado aí de pastar, né? Tem um nome, zoantropia, uma coisa assim. Eu não lembro direito, acabei de ver o negócio que assim, devia ter notado. Aí, mas tem 2 nomes, por isso que, né, não acabou ficando. Mas são 2 nomes, são diferentes, mas iguais da metade pro final. Aí, ele ficou com essa doença que Deus colocou nele, né, para que ele aprendesse, porque Deus exaltou Nabucodonosor, colocando ele como rei, e ainda levando cativo o próprio povo de Deus. Então, foi propósito de Deus que o povo dele fosse cativo, porque Deus queria que a influência do povo de Deus fizesse com que Nabucodonosor e todo o reino conhecesse a Deus. Então, quando você estiver passando, né, por um momento difícil, né, que você esteja passando por uma prova que aos seus olhos é injusto, né, lembre de Daniel, né, que foi injustiçado, né, porque ele era um príncipe, né, Daniel e seus amigos, ele era da linhagem de príncipes. Então, e eles foi cativo, foi cortado as partes dele, né, porque não podia ficar lá, tipo, normal, e aí, e eles ficaram lá. Então, o testemunho de Daniel e seus amigos como fala? Foram suficientes para o rei reconhecer o que Deus fazia através deles. Então, do mesmo jeito, a gente, né, hoje, como cristãos, né, devemos ser influenciadores para o bem onde estamos, né? Então, você está no lugar onde Deus te colocou, mesmo que você não goste, né? Bom, eu não gosto muito de onde eu moro, mas, né, Deus me colocou aqui por quê? Porque Ele quer que as pessoas, né, os vizinhos, conheçam a Deus. Mas a gente precisa ser uma influência positiva, né? Para que eles possam conhecer. Então, muitas vezes, coisas ruins Deus vai permitir para que essas pessoas possam reconhecer a Deus através de um sofrimento, uma prova, uma doença, né? Como no caso de Nabucodonosor. E assim ele possa se mostrar a todos. E poder salvar, né? Porque esse é o propósito, é salvar. Todo o propósito de Deus, seja no sofrimento, na angústia, perseguição, tudo Deus permite para salvar. Seja você ou o próximo, mas geralmente é os dois, né? E, continuando aqui, após os 7 anos de loucura, o que reconheceu o rei Nabucodonosor. O verso 34 até o 37. Eita, é muita coisa, gente. Deixa eu ver se dá tempo. Ah, dá tempo. Então, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Então, aqui já tinha passado 7 anos, né, da profecia que Deus tinha dado. Que ele ia pastar, né, com essa doença.
e ia ficar 7 anos. Depois ele ia voltar ao seu juízo, né? Que Deus é misericordioso, então Deus pega e dá um receba, né? Para a pessoa tomar juízo. Se a pessoa não tomar, Deus dá outro receba, até a pessoa tomar juízo. Agora, se ela insistir na obstinação, aí acaba igual o diabo, porque o diabo ele é obstinado e não é perseverante, ele é obstinado. Então, ele é tipo insistente no mal, né? E ele tornou-me a vir o entendimento. Então, Nabucodonosor, ele levanta os olhos ao céu e torna a ter entendimento, né? Voltou o juiz dele. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é de novo a palavra, sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E tão logo me tomou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tomou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinariamente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, o próprio Nabucodonosor reconhece que estava cheio de soberba, né? Então, ele fala que Deus, ele humilha, né, aqueles que têm soberba, que é egoísta e é orgulhoso e preguiçoso e presunçoso. Então, toda vez que a pessoa, né, se engrandece demais, querendo ocupar o lugar de Deus, não sendo Deus, né, Deus vai lá e dá um receba, que é para a pessoa, né, ter juízo. Tome juízo, menino. Aí, o que acontece? Então, após os 7 anos, esse rei, que no passado havia sido orgulhoso e tirano, tornou-se um humilde filho de Deus, sábio e compassivo. Finalmente ele aprendeu a lição. Agora sim, ele finalmente aprendeu a lição de que a verdadeira grandeza consiste em reconhecer e glorificar o único Deus verdadeiro. Ele é quem domina sobre os reis e reinos e pode humilhar aos que andam na soberba, que é o que a gente viu agora no final. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra, né? Então, depois de tudo isso, né? Aí Nabucodonosor se converte realmente e se torna um verdadeiro adorador do Deus verdadeiro, né? E para de querer impor, né, que adorem a Deus, como foi na da fornalha, né, que a gente viu no estudo passado.
né, que ele tinha imposto, para que todo o reino, né, se falasse blasfêmia contra o Deus de Daniel, ia dar ruim. Então, agora aqui ele realmente aprendeu, né, e reconheceu a Deus e não escreveu decreto nenhum para os outros adorarem o Deus de Daniel, porque Deus, né, ele só aceita adoração por amor, né? O diabo, ele aceita qualquer tipo de adoração, mesmo que não seja para ele. Se você não estiver adorando a Deus, ele vai aceitar a adoração que você estiver fazendo. E é isso, né? Aí agora é com vocês, né? Se vocês querem adorar o Deus deste mundo ou adorar o Deus Altíssimo, aquele Deus que te criou e que te formou no ventre da sua mãe, como diz Davi, né? O rei Davi. E essa mensagem de hoje, Deus abençoe cada um de vocês. O próximo vai ser a queda de Babilônia, né? Que aí vai entrar Nabonido e o filho de Nabonido, né? O Belsazar. E aí a gente fica por aqui, mas até a próxima.